Bem, o Museu da Gente hoje, conversando com o engenheiro, com várias especializações, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, Sérgio Alexandre Nigro. Sérgio, você é natural de onde? Eu sou natural de São Paulo, capital. Viveu a infância lá em São Paulo? Sim, eu vivi até os 40 anos, né? Quando eu vim para cá para assumir uma posição na Órbita. A Órbita está sendo recém-formada, era uma empresa da Embraer e da Ingesa, a extinta Ingesa, e eu vim compor o quadro deles para assumir uma função de supervisão. Que bairro de São Paulo você viveu? Eu nasci na Casa Verde, depois me criei adolescente no Jardim São Paulo, é Zona Norte. Né? E como é que foi a sua infância lá em São Paulo? Seus pais faziam o que lá em São Paulo? Meu pai ele teve várias funções, mas que eu me lembro, quando eu começo a lembrar, ele era motorista de praça. Ele tinha um carro e tinha mais tinha até um empregado que trabalhava. Depois disso, ele teve um acidente com o motorista, outra pessoa que foi até ele desistiu disso e acabou indo para a área de corretagem de imóveis, basicamente a parte de corretagem de imóveis, né? E ele acabou entrando numa imobiliária que era a imobiliária maior acho que, pelo menos do Brasil, que era o Clineu Rocha. Só o prédio do Clineu Rocha ficava ali na avenida, aliás, na região de Santa Cecília, era um monstro. E lá ele trabalhou um bocado de tempo, acho que durante uns 15 anos, atingindo até a função de supervisão da equipe e tal. Depois ele acabou saindo, montou uma imobiliária própria, onde praticamente ele terminou seus dias de trabalho profissional. Se aposentou, mas ele é ativo. Vai fazer 98 anos no mês que vem. Quantos filhos? São 4 filhos, 3 homens e uma mulher, né? E ele foi sempre ativo e até pouco tempo ele ainda administrava um condomínio que nós participamos lá na região de Jundiaí, o prédio onde meu irmão morava. Agora que ele já está precisando de assistência, né? Porque já teve algumas complicações, uma trombose, mas ele está bem. Conseguiu passar uma época de hospital, mas graças a Deus está aí. Então sua infância foi boa? Ela foi boa, ela foi aquela infância que aparece aí nos vídeos dos anos 70, né? Com bolinha de gude, jogar taco na rua. E eu sempre estudei em colégio do estado, né? Então a gente teve chance de conhecer todo mundo, todas as classes, colegas de classe maior, menor, né? Mais alta, mais baixa, e era muito bom. Nessa época, durante praticamente a minha infância, minha adolescência, desde os 10 anos, eu sempre pratiquei esporte. Eu comecei com natação, até chegar a um campeonato, campeão paulista de natação, nado livre, né? Depois a natação acabou enchendo, porque era um esporte que você ficava sozinho o tempo todo nadando, 3, 4 horas. Aí foi jogar basquete. Do basquete praticamente foi até a época de faculdade, passando pelo Clube Espéria, antigamente era Floresta. Depois eu acabei jogando vôlei, inclusive no Clube Tietê, que acho que nem existe mais hoje. E nesse período eu acabei estudando, completando estudo. Antigamente era ginásio e colégio, né? Tá, mas mesmo jogando a bolinha de gude, o menino Sérgio tinha algum sonho no futuro? Ah, sim. O meu sonho realmente era ser engenheiro, né? Era ser engenheiro e ter uma empresa. Isso é todo sonho de moleque que tinha, vamos dizer, a veia de empreendedor, porque meu pai sempre foi um empreendedor. Ele, durante a época dele, de trabalho dele em corretagem de imóveis, ele tinha um bom negócio, ele comprava, depois ele vendia, ele fazia, quer dizer, do negócio dele também é uma forma de alavancar, né? E nessa época de adolescente, que eu fiz o ginásio e o colégio, aí eu acabei
fazendo um cursinho muito bom na época, que era um cursinho universitário, hoje eu nem sei se existe mais, e entrei na Escola Politécnica da USP, que era uma das concorridas na época, como o ITA era, né? O ITA tinha 100 vagas para não sei quantos mil, e lá também era da ordem de 4.000 candidatos para 400 vagas, né? Aí eu fui para a época universitária, só que eu morava em Santana, na Zona Norte, e a faculdade era na cidade universitária, na zona, nem sei que zona que é, então tinha que ir de ônibus todo dia. Então a adolescência foi tranquila também? Foi uma adolescência tranquila, bastante conhecimento, bastante experiência. E como é que era São Paulo na sua época de adolescente? Bom, São Paulo era pelo menos onde nós morávamos, que era uma região que não era a região mais rica de São Paulo, a Zona Norte, né? Mas era muito gostoso, era muito tranquilo. Você podia ficar brincando na rua aí até 5h30, 6 horas, e essa era mandatória, né? Minha mãe deixava eu brincar depois de fazer os deveres da escola, mas antes das 6 horas eu tinha que estar em casa. E eu ia fazer um tratamento até no centro de São Paulo, que eu tinha bronquite asmática. Eu pegava o ônibus com 12 anos, 11 anos, ia até a Praça de Anhangabaú, andava a pé lá por lá, naquela região perto do Correio ali, do Teatro Municipal, na Xavier Toledo, e voltava para casa, quer dizer, era tranquilo, né? Não tinha, pelo menos a gente não se preocupava tanto com violência, nem com criminalidade, e sim andar na linha, correto, como os nossos pais nos ajudam. Então, já na adolescência, você falou, agora eu vou realizar o sonho de menino, né? Vou ser um engenheiro. Como é que foi isso? Então, eu fiz naquela época era o vestibular só para a Escola Politécnica, não tinha Mapofei, não tinha FUVEST, não tinha nada. Isso foi em 68, né? Eu fiz o exame vestibular e entrei entre os 400 naquela época da Escola Politécnica. Eu estava lá classificado. Aí minha dedicação foi total à faculdade, mesmo porque eu morava longe e tinha aula de manhã e à tarde, então não tinha jeito. Eu parei de jogar basquete, parei de jogar vôlei, isso já estava lá com uns 18, 19 anos, mas eu joguei durante a época de faculdade na seleção de vôlei da própria Escola Politécnica. E naquela época tinha aqueles torneios muito bons, né, que era Mapofei, Mauá Polifei e a Paulista, Escola Paulista de Medicina e Poli, Escola Politécnica, e assim por diante. Todos os 2 primeiros anos da faculdade eram anos básicos, né? Que depois, quando você fosse para o 3º ano, você escolhia uma especialização. E nesses 2 primeiros anos eu tive uma nota bastante importante, bastante boa no aproveitamento, então eu pude escolher o que eu queria, porque existia esse critério, eu podia escolher, mas se não tinha média para ir, iam os que tinham mais média. Mas eu escolhi engenharia naval, que praticamente ninguém queria, então eu tinha média para ir para engenharia. Na época era engenharia elétrica, que era a mais procurada, naquela época de eletrotécnica, computadores, mas eu fui para a engenharia naval. Só que a engenharia naval, ela na verdade era uma engenharia acoplada ou conjunta com engenharia mecânica. Você tinha todo o curso de mecânica e mais as especialidades naval. Então a minha formação é engenheiro mecânico naval. E nessa época, depois que eu me formei, a engenharia naval ela era supervisionada pelo Ministério da Marinha. Nós tivemos que rodar quase 1 ano e meio de navio da Marinha para fazer um tipo de estágio de formação, né, como hoje os trabalhos de conclusão de curso desculpa. Antes o trabalho de conclusão de curso era ficar no navio. E se quando eu voltasse, terminasse, queria engajar lá na Marinha ou ia para a área civil. E eu fui para a área civil, não engajei na Marinha. Apesar que eu tenho a patente de capitão-tenente, quer dizer, eu sou da reserva. Se eu for para a área militar, então já tem aí um grau.
Mas a época de faculdade foi muito boa, né? Foram Seu primeiro emprego qual foi? Desculpa, não entendi. Seu primeiro emprego qual foi? Meu primeiro emprego, ele foi no estaleiro Caravela. Estaleiro Caravela era um estaleiro, eu fazia barcos de recreio, não eram barcos, não eram navios, né? Ele ficava ali na Zona Sul, perto da Chácara Santo Antônio, no Borba Gato, conhecido como naquela região do Borba Gato, ali acho que é, eu não lembro mais o nome da Santo Amaro, né? Santo Amaro, mas a avenida... Bom, então eu acabei fazendo um estágio lá de quarto, no último ano, estágio de fábrica. Eu acabei, depois eu fiz aquele curso, vamos dizer, aquele período em bordo, né? Quando eu voltei, eu acabei voltando no próprio estaleiro Caravela e trabalhei lá durante uns 2 anos, eu acredito. Só que naquela época, isso foi em 73, sobrava emprego, né? Então eu me transferi depois de um certo tempo para Philips, Indústrias Brasileiras Reunidas Philips do Brasil, que ficava em Guarulhos, a fábrica, mas na fábrica metalúrgica da Philips, onde eu assumi uma função de supervisor de engenharia industrial, era toda a preparação para as partes mecânicas, né, dos produtos da Philips, com estampas, com prensas. Então tem uma equipe que estudava aquelas cronoanálises, cronometrava o tempo e tal, e fazia. Então foi Philips, estaleiro Caravela, Philips, depois eu fui para Máquinas Piratininga. Máquinas Piratininga era uma empresa que estava, na época, produzindo equipamentos para COSIPA, o terceiro plano de expansão siderúrgico. E eu fui assumir uma coordenação do projeto do laminador desbastador reversível para COSIPA, que era um equipamento do terceiro plano de expansão. E por que eu fui para Máquinas Piratininga? Porque eu tinha um colega que fez faculdade comigo, que acabou assumindo uma gerência de operações, e ele me convidou. E na Máquinas Piratininga era um consórcio com a Hitachi Limited, japonesa. Isso me valeu uma viagem para o Japão, isso na época de 76, durante uns 3 meses, para o início do projeto básico. Naquela época eu tinha casado no 1º de abril, né? Olha que data, 1º de abril de 76. Então eu acabei indo no outubro, novembro, fiquei fora aí 3 meses, passei até Natal e Ano Novo no Japão, e isso valeu uma boa experiência internacional na área de trabalho, né? O engenheiro naval já tinha ficado lá para trás. O engenheiro naval ficou para trás, mas os conhecimentos navais numa indústria siderúrgica era praticamente, porque tinha equipamento de grande porte, né? E eu era o coordenador do projeto, quer dizer, tinha toda a parte elétrica, hidráulica, a parte de lubrificação. Era um projeto completo que tinha fornecedores. A própria Hitachi era uma fornecedora daquela estrutura do laminador, né? A Westinghouse fornecia toda a parte elétrica, né, dos motores. Hoje acho que nem existe mais Westinghouse, né? Não costumo escutar mais. Toda a parte de lubrificação era uma empresa conhecida como Rexroth. Ela é alemã, que tinha um escritório em Diadema. E por sinal, quando eu estava fechando o pacote deles fornecerem, foi o dia que a minha primeira filha nasceu. Saí correndo de Diadema e vim para Promatro, em São Paulo. Aproveitando, quantos filhos? Eu tenho um casal, uma menina e um menino. E nesse dia os alemães, né, quando souberam que eu estava vindo embora para vamos acompanhar o nascimento da minha filha, que eu não acompanhei, quando eu cheguei ela já tinha, eu ganhei um quadro, que por sinal está ali, ó. É um quadro da Ellen Moss, que me deram, né? E a gente acabou fechando esse pacote e eles forneceram todo o sistema. Sérgio, e como é que foi que São José dos Campos entrou na sua vida? Bom, eu na época, aí depois
toda essa passagem por Máquinas Piratininga, eu acabei assumindo a coordenação de um projeto para Itaipu, que era a transmissão de linha, do linhão de corrente contínua de Itaipu. A energia que era vendida para o Paraguai, quer dizer, a parte do Paraguai, na geração, né, porque metade do rio é deles, né, ia para o Paraguai, mas não ia, porque voltava para nós. Mas só que ela vinha para a região sudeste, aqui para a região de Bahia, tem umas subestações de Bahia, e vinha em corrente contínua. A corrente contínua era uma técnica muito moderna, muito nova, que os suecos conheciam, porque eles já tinham feito energia levando lá para as ilhas, a ilha Visby, que fica no mar Adriático, né, de continente para lá. Então, esse linhão de corrente contínua, que foi um consórcio da ASEA sueca, ASEA Brasil e a Promon Engenharia, foi um contrato que deve ter sido uns 8, 9 anos, até praticamente a parte de comissionamento, né, dele. E eu fiquei na empresa ASEA em Guarulhos, indo várias vezes para a Suécia. Quer dizer, a gente cada 2 ou 3 meses estava lá, fazia as visitas, fazia as reuniões de comitê. E nessa época que eu estava na ASEA, terminando esse projeto, eu tive o convite daquele mesmo amigo que me levou para Máquinas Piratininga. Ele estava trabalhando na Engesa e ele me convidou para vir para cá para assumir essa função de supervisão de desenvolvimento comercial. Isso que ano, mais ou menos? Quando eu vim para cá foi em 87. Eu vim para cá trabalhar, mas eu continuei morando em São Paulo e voltava todo dia. E o Eduardo Fernandes, que havia me levado para Máquinas Piratininga, me trouxe para cá, né? E ele também era engenheiro naval, e ele me botou aqui, vamos dizer, na órbita, dentro do organograma da empresa, numa área estratégica, que era todo o desenvolvimento de fornecedores. Como era a área militar, o desenvolvimento militar, tinha toda a regulação, tudo que podia acontecer, certificado de usuário final, para quem que estava se importando determinado produto militar, tudo. Obviamente, o primeiro projeto que a órbita assumiu, que foi, depois eu acabei até coordenando esse projeto, foi o desenvolvimento de um sistema de míssil anti-tanque guiado por laser, né? E esse desenvolvimento era em consórcio tecnológico com a Otto Melara. A Otto Melara era uma empresa italiana que, por assumir, vamos dizer, conjuntamente a função de supervisão do desenvolvimento comercial e o do projeto, e por eu ter cidadania italiana também, isso facilitou a vida. Eu fui várias vezes para a Itália para discutir com fornecedores. Então eu vim para cá para ingressar na órbita, que nem existe mais. Era uma cessação da Embraer e da Engesa. Quando a Embraer faliu, né, praticamente terminou suas operações, a Embraer não, desculpe, a Engesa, ela desistiu da órbita. Então a Embraer é que ficou tomando conta. Só que o negócio da Embraer não era fazer míssil, né? Então a empresa foi se extinguindo aos longos do tempo. E nessa época, eu, achado por um caçador de cabeça, um headhunter aqui de São José dos Campos, eu acabei assumindo uma função de gerência geral de engenharia na Monsanto. Isso foi em 90. Você morava em São Paulo ainda? Não, aí já morava aqui, porque em 88, acho que em 88, 89 eu vim para cá. Como é que era São José na época que você para aqui mudou? Era uma cidade próspera, né? Próspera, com as empresas aí bombando, vamos dizer assim, né? Foi na 87, mas eu me mudei para cá, acho que foi em 88. Eu lembro até hoje que eu comprei uma casa em construção, terminei a casa e escrevi na calçada lá, maio de 88, exatamente. E era uma cidade gostosa, né? Meus filhos eram pequenos,
Minha mulher, ela veio para cá, eu vim com os filhos pequenos. Ela era professora de iniciação musical, ela acabou assumindo uma função de instrução musical dentro do Colégio Cassiano Ricardo. Meus filhos estudaram no Cassiano Ricardo, depois fizeram o Anglinho, né, que também é da equipe dos donos. Mas foi uma época boa. Eu diria para você que eu vivi em 88, 89 grandes momentos com a minha família. Era mais fácil, né? Você saía em 5 minutos, você estava em casa tudo. Quando chegou em novembro de 90, né, que eu já estava na Monsanto, eu fui para Monsanto por volta de setembro, agosto, setembro. Em novembro eu sofri um acidente e eu fiquei paraplégico. Eu sou cadeirante desde 1990, mas isso não parou a minha vida. Eu continuo na mesma função na Monsanto, que era um gerente geral de engenharia de instalação, não é engenharia de produto. Tive todo o desenvolvimento durante praticamente 10 anos, né? 9 anos lá, desde 90 até 90, 10 anos não, menos, 98, 97, na mesma função. Acabei assumindo umas outras funções até o ponto que minha saúde estava muito ruim e eu precisei fazer um tratamento, uma infecção rara que eu acabei pegando, vamos dizer assim, e isso eu acabei ficando fora quase um ano da empresa. E o próprio presidente não, o diretor de recursos humanos, que veio me visitar em casa, aconselhou a eu me aposentar. Eu seria aposentado por invalidez, porque a Monsanto estava mudando muito, e se eu voltasse eu podia ser despedido, né? Assim, eu também não estava bom de saúde, era uma época muito crítica, com infecções. Eu acabei me aposentando pela Monsanto, participando do plano de previdência da Monsanto, mas em termos de trabalho, depois que eu me recuperei, eu fiz várias outras atividades já aposentados, mas através de uma empresa que eu tenho, de consultoria, que eu não posso mais ser empregado. Quer dizer, na verdade eu não tinha rendimento, a empresa que tinha. Nisso eu participei da associação comercial como diretor da associação comercial, membro do primeiro Conselho Municipal de Saúde, na qual o estatuto do Conselho fui eu com uma secretária de São Paulo, né? Na época que eu ia e voltava, adaptamos do estatuto do Conselho de São Paulo. Na época o secretário de saúde era o Dr. Gilson de Cássia, já falecido, né? Eu acompanhei todos esses procedimentos. Eu acabei numa época assumindo a participação societária de uma empresa chamada Computex, que montava e integrava computadores. Então eu participava lá como um administrador da empresa, mas sem rendimento, sem nada. Até quando eu fui contratado, quer dizer, a empresa, né, a Nigro e Nigro, ela foi contratada por um trabalho de consultoria na Segvap, Segurança do Vale do Paraíba, onde eu acabei prestando um serviço lá de consultoria durante um bom tempo, reengenheirando a empresa, junto com o Coronel Sacilotti, que é uma pessoa conhecida na região, o filho dele que era o administrador, e hoje a Segvap foi vendida por um grupo argentino ou mexicano, alguma coisa assim. Mas durante esse período também, até questão uns 3 anos atrás, eu tinha um programa na Rádio Piratininga, chamava Mundo Empresarial, onde todas as noites, durante 10 anos, a gente levava matérias empresariais, entrevistava empresários, fazia visitas às vezes às empresas, entrevistando empresários ou na própria empresa. Isso foi um bom tempo e eu já estava aposentado e me dediquei a isso. A Rádio Piratininga tinha um patrocínio muito bom, que era um patrocínio da empresa Tetra Pak, né, que é aquelas embalagens de longa vida, e escrevia também, como eu continuo escrevendo uma coluna do Diário da Região,
que é um jornal diário, né, que na qual o Dirceu Plenamente era o editor. Foi aí que nós até fomos para lá, conhecendo o Dirceu, entrevistando uma vez na rádio, e continuo escrevendo até hoje. Sérgio, como consultor, nós estamos em 2018. Vale a pena investir em São José dos Campos? O empresário, ele pode investir sem medo em São José dos Campos? Eu diria que sim, porque vamos pensar não na parte econômica, mas a parte de mão de obra, especialização existe. Você tem algum, eu não sei como é que está hoje em termos de incentivos para a instalação de uma indústria, mas na área tecnológica nós temos aí as incubadoras, né, que botei no Parque Tecnológico, e tem revelado muitas empresas. Eu diria que uma empresa grande para vir para cá hoje é difícil ela fazer uma instalação de um parque industrial todo. Então nós perdemos muito aí, né? Uma época para Taubaté, se não me engano, que foi muita empresa para lá em vez de vir para cá. Isso foi também em função de não incentivo também, né, vamos dizer, do poder municipal em de alguma forma induzir, ou não digo induzir, mas com isenções fiscais, tudo para as empresas que vinham. Eu diria que se você tiver alguma coisa boa de ponta, que ela precise de laboratórios, por exemplo, em algumas áreas, né, específicas, precisa, vamos dizer, de um suporte bastante técnico, como existe dentro do Parque Tecnológico, eu acho que vale a pena, sim. Mesmo porque a economia, já depois de 3 anos de deu uma... O IBGE está divulgando aí que a economia deu uma subidinha, né, em 2017. Bom, e conhecedor do meio empresarial, a atividade sindical, ela assusta o empresário? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Nós tivemos aí, todo mundo deve se recordar, todas aquelas intenções de investimento na GM, que acabou indo para fora, o investimento grande. O sindicato, ele foi durante um bom tempo meio intransigente. Hoje eu não tenho acompanhado como é que está. Eu acho que ela andou assustando empresas, algumas saíram por isso, porque era uma difícil negociação com o próprio sindicato. E o caso mais evidente que nós temos vezes foi aquela aplicação dentro da GM, né, para uma nova linha, né, tudo aquilo que acabou não acontecendo. Onde no fim o prefeito entrou, acho que na época era o Carlinhos de Almeida, entrou na jogada para tentar puxar, depois veio o Eduardo Cury e isso acabou não acontecendo. E algumas empresas foram embora, né? Porque realmente estava sendo muito difícil a intransigência do sindicato. Bom, e aquele menino lá de São Paulo, da região norte de São Paulo, pegar uma rodovia Presidente Dutra e aportar em São José dos Campos, valeu a pena? Eu digo que valeu muito, valeu muito. Valeu muito porque eu tive dentro da própria Monsanto, meu desenvolvimento profissional, né, ele foi muito importante, onde eu passei de uma gerência geral de engenharia, depois para até uma função estratégica, que era dentro do todo o plano estratégico da empresa, tudo. O que aconteceu logo no começo, quando eu entrei lá, que veio aquele famoso plano Collor, que mexeu com a economia toda. Isso no começo, lá em 90, 91, foi meio complicado, né? As empresas, a própria Monsanto e a Bayer, se não me engano, que eram concorrentes, elas tiveram muito problema, porque a importação foi aberta, ficou fácil importar, então os investimentos aqui foram ficando mais exíguos, né? Para que investir se eu importo tranquilo. Mas a minha vinda para cá, ela foi muito importante, eu diria até em termos familiares. Por quê? Porque meus filhos eram pequenos, em época de primário, né? Se formaram aqui
até o segundo grau. Hoje é segundo grau, chama? Nem lembro, não sei mais como é que. A minha filha acabou estudando, fez fisioterapia em Santo Amaro, na EDISA, né, Faculdade de Santo Amaro. Meu filho fez engenharia de produção em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina. E hoje minha filha é casada, tenho 3 netos, né, mora em São Paulo. E meu filho está aqui, ele mora aqui perto do Morumbi, né, num apartamento. Ele desenvolve todo o sistema de realidade virtual para algumas empresas. Ele gostou sempre muito dessa área, então ele teve chance, enquanto eu fui um dos sócios de uma empresa integradora de computadores e de redes, ele tinha um computadorzinho já lá com 3, 4 anos de vida na mão, então ele foi para essa área. Projetos de realidade virtual, que é o que está bombando aí, né? Então valeu muito a pena, terminando. Por quê? Porque ficou mais integrado, ficou mais fácil, a vida era mais fácil. E a importância da família na tua vida, qual é? A família é tudo, né? Ela é tudo e foi tudo quando eu sofri o acidente, o apoio da minha família. Primeiro da minha esposa, depois dos meus filhos, dos irmãos, do meu sogro. Então eu diria que a minha família, quando eu era adolescente, ela foi importante porque meu pai, apesar de ter brigado a vida toda em termos de trabalho, né, porque não era fácil, 4 filhos, ele nunca me pôs para trabalhar ao invés de estudar, sempre ao contrário. Então esse foi o apoio desse meu pai, que hoje tem 98 anos, né, e ele sempre fez com que os filhos ajudassem. Então a família, ela foi um suporte muito grande, meu pai, minha mãe, para mim e para os meus irmãos. Meu irmão mais novo, ele foi até 2 ou 3 meses atrás, ele era o presidente da Axé do Brasil, né? Ele agora não está mais porque ele trilhou um outro caminho. O meu irmão Luiz, ele é dono de uma empresa integradora de no-breaks. Minha irmã, ela já está aposentada, ela foi professora de matemática a vida toda. E eu me formei como irmão mais velho, fiz a área de engenharia, trabalhei praticamente todo o tempo, mas continuo trabalhando, escrevendo aí para o Diário da Região todos os dias, graças ao Dirceu que me deu uma coluna, né? Conhecer um pouquinho mais o engenheiro Sérgio. A sua religião qual que é? Eu sou católico, apostólico romano, e fui... Hoje eu não frequento tanto a missa, por dificuldade própria de limitação física, mas isso sempre foi uma mandatória. Minha mãe era muito católica, meu pai até hoje, quando ele podia, quer dizer, ele estava indo na missa, mas agora ele já está com dificuldade de andar, e isso foi muito importante também na minha formação. Bom, o senhor é um engenheiro conceituado, é um homem de empresas respeitado no meio empresarial, comercial. E na cozinha, como é que é o Sérgio Negro? Na cozinha? O que eu sei fazer? Ovo mexido é fácil. Ovo cozido. Olha, eu na cozinha não sou muito bom. A única coisa que eu consigo fazer, acho que realmente é ovo mexido. Bom, você foi um esportista, né, na sua infância, adolescência, foi um esportista. E hoje, qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Bom, o meu hobby hoje está ainda ativo na sociedade através de uma coluna de jornal, da participação, por exemplo, na ABIMAC, Associação Brasileira de Indústria de Máquinas, que eu sou um dos membros, né? Por sinal vai ter uma reunião agora semana que vem. Nesse condomínio eu sou presidente do Conselho Fiscal, por sinal depois da manhã tem uma reunião. Então a gente está integrado, mas não tanto, né, como eu sempre estive, mesmo pela própria dificuldade, mas a dificuldade física, né, limitação física. Mas por outro lado, a parte da tarde, a partir de umas 2 horas da tarde, eu me dedico à coluna de jornal e eu fico em casa, trabalho aqui, mando, faço isso, gerencio, vamos dizer,
os trabalhos, a parte, vamos dizer, comercial do meu filho, da BRVR, que é a empresa dele, Brasil Virtual Reality. E é isso. Então a gente está aí tá na vida, vamos dizer, participando ainda de atividades ligadas à empresa, à indústria de máquinas, a parte mecânica, através da Associação Brasileira de Indústria de Máquina. Eu, até pouco tempo, questão de uns 4 anos atrás, eu era diretor na Associação Comercial, na época do Juarez, e depois do Cristóvão Cursino. Depois eu acabei saindo e eu entrei na Associação Comercial quando o presidente era o Maurício Penelope, dono da Visótica. Agora eu não sei mais como é que está, já faz muito tempo. Por sinal, durante um bom tempo, agora eu estou lembrado, quando eu me aposentei, eu fui gerente geral da Associação Esportiva São José. Isso através do Maurício, que era o presidente, e eu fiz todo um plano diretor para a empresa, inclusive transferi. Foi naquela época que nós conseguimos transferir todo o escritório do clube, da Associação Esportiva, que ficava ali naquele prédio do lado da Matriz, onde acho que é onde teve o Detran, por sinal, tudo para o clube de campo. Toda a logística, toda a parte de rede, tudo isso foi implantado, a arquitetura de rede, tudo fui eu que projetei e os fornecedores aí fizeram. E nessa época foi uma mexida também dentro do clube. E aí quando ele saiu e assumiu, acho que era o Sérgio Frigi ou Roberto Frigi. Sérgio Beig. Não, Sérgio Beig foi antes, ele era conselheiro. Roberto Celeste. Era dos... João Frigi. João Frigi, exatamente. Aí eu acabei, aquela função que era gerência geral, é um cargo que era para ele, né? Então eu acabei saindo. Mas a gente conseguiu fazer lá um belo plano de manutenção e para todo o equipamento do Clube de Campo Santa Rita. Você prefere música, cinema ou teatro, Sérgio? Se eu gosto? É música, cinema ou teatro? Eu gosto muito de cinema. Gosto muito de cinema. E eu, praticamente toda semana, eu vou assistir um filme novo. Tá. Bom, você disse que fez muitas viagens pelo mundo, né? Gosta de viajar, então? Eu gostava, sim. Minha primeira viagem foi para o Japão, na época do equipamento para a COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista. Depois do Japão, depois da Máquinas Piratininga, eu vim para... Eu trabalhei um período na Nordum Engenharia, onde eu precisei... Aí era dentro da América. Depois eu fui para a Suécia, muitas vezes. Praticamente cada 3 ou 4 meses estava lá. Conta pra gente uma viagem marcante que você fez. Bom, a marcante mesmo foi uma época que eu ia para a Suécia, na reunião em agosto, sempre no início de agosto, uma reunião do comitê de decisão. Aí eu fui para a Europa com a minha mulher, porque a minha passagem era paga, né, pela empresa, e eu ganhei a passagem dela. Então nós fomos em julho, ficamos rodando ali a Europa, entre a Alemanha, Itália, França, que mais? Espanha. A gente andou rodando um mês quase de carro lá, toda aquela região. Isso foi muito marcante. Tem algum lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Tem sim, eu sempre tive vontade de conhecer a China, ou na área de Hong Kong, mas eu não, mesmo na época do Japão, eu não consegui ir, porque eu poderia talvez pegar um frete e tal, mas não era tão como é hoje, né? E um lugar que eu não consegui também conhecer, apesar de ter estado lá, perto lá umas 4 vezes, foi Berlim, porque era comunista e não tinha, o visto era um negócio complicadíssimo. Eu, como tenho passaporte italiano, sou cidadão italiano, eu entrava na Europa com um passaporte italiano, saía do Brasil com o brasileiro, que tem que ser, mas entrava com o italiano. Então lá dentro você não precisava de visto para lugar nenhum, nem para a França, nem para... Eu entrava e voltava.
Mas para Berlim não deu. Sérgio, você tem algum ídolo? Se eu tenho o quê? Ídolo. Você tem algum ídolo? Sim, é meu pai. Ele será meu ídolo eternamente. Não. E algumas pessoas marcantes na sua vida, você lembra? Sim. Bom, a primeira pessoa que marcou minha vida, obviamente, foi minha namorada que eu casei. Antes disso, na época eu comecei a namorar, eu tinha uns 19 anos, 8, ela tinha 15, mas antes disso, eu tive um professor que me marcou muito também, que praticamente eu me inspirei nele para continuar a minha área vamos dizer, de exatas, né? Eu esqueci de falar, mas além de engenheiro mecânico naval, eu sou matemático. Eu fiz a faculdade de matemática porque eu eliminei muita matéria. Foi junto com a faculdade. Depois... Você lembra o nome do professor que te marcou muito? Era o professor Arantes. Professor Arantes. Depois ele acabou assumindo a direção da escola. Ele era professor de matemática. Bom, aí teve a minha esposa, que me deu os 2 filhos. Como lhe falei, pessoas que marcaram minha mãe, né, e meu pai. Eu não conheci meus avós, só conheci uma avó, e ela praticamente me acompanhou muito na adolescência, no crescimento, né? Porque a gente morava tudo meio perto ali na região norte. E hoje eu admiro bastante mesmo, é meu irmão Paulo, que é o meu irmão mais novo, que eu consegui acompanhar. Os outros eram já mais velhos, mas eu tenho 10 anos de diferença dele, então eu acompanhei a adolescência dele, o crescimento, e hoje ele disse que eu fui o guru dele, porque ele passou por grandes empresas, ele morou no Canadá como presidente da empresa no Canadá, depois foi para a Itália, voltou a assumir a presidência da empresa aqui no Brasil, que era a Tetra Pak, até o momento que ele foi convidado a assumir uma presidência no laboratório Axé. Então é uma pessoa que eu admiro pelo próprio crescimento dele, né? E ele me admira como o coaching dele, o guru, alguma coisa assim. Digamos que o Sérgio tivesse que deixar São José dos Campos e morar em outra cidade. Qual cidade você faria questão de morar? Escolheria para morar? Ou não iria sair nunca da cidade? Não, se eu tivesse que sair por alguma razão, eu voltaria para São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo, e como a gente tem toda a família lá, eu aqui praticamente só tenho meu filho, né? Então, ele é casado, tem as suas... Mas eu voltaria para São Paulo, independente de tudo que se fala de São Paulo, é lá que as coisas acontecem. As 2 últimas perguntas, Sérgio. Presta atenção nessa aqui. Você teria a possibilidade de trocar uma semana do seu futuro por meia hora do teu passado. Nessa meia hora do teu passado, você estaria onde e fazendo o quê? Não tenha dúvida, isso aí é uma coisa que eu estaria no nascimento da minha primeira filha, acompanhando junto com ela e tendo chance de levá-la para a maternidade, coisa que eu estava longe, eu estava em Diadema. Isso é uma coisa que eu não me perdoei, apesar que eu não tinha controle sobre isso, né, por não estar do lado dela quando ela teve minha primeira filha. Qual o nome dela? Como? O nome da sua filha? Alessandra. E do seu filho? Fernando. Da esposa? Elizabeth. A última pergunta. Uma grande saudade. Mas a saudade extrema mesmo é da minha mãe. Minha mãe, ela foi embora relativamente cedo por um problema de coração da família. Eram 10 irmãos, todos tiveram problema de coração, e ela foi a última praticamente. Mas eu tenho muitas saudades, primeiro porque toda noite eu ligava para ela, conversava com ela, e ela foi uma pessoa que
que se eu sou o que eu sou hoje foi graças a ela, naquela educação de saber o que fazer, fazer o certo e correto, e o certo da primeira vez, que é o mais importante, não perder tempo no retrabalho. O nome dela? Maria Albertina Gemignani, descendente italiano. Essa é a grande saudade.